Você acredita que toma decisões conscientes? Que escolhe suas palavras? Que reage porque quer? Mas e se eu dissesse que grande parte do que você faz não nasce da sua vontade? E se seus hábitos, suas reações emocionais, seus medos e até suas preferências forem respostas programadas por padrões invisíveis que você nunca questionou? Existe uma camada da mente que opera em silêncio absoluto. Ela observa, registra, calcula e decide antes que você perceba. E o mais inquietante é que quem entende essa camada pode influenciar você sem que você note. Entender o invisível não é sobre teoria. É sobre recuperar o controle que você nunca soube que estava perdendo. O comportamento humano raramente é aleatório. Cada reação carrega uma origem. Cada impulso tem um gatilho. Cada escolha possui uma raiz emocional que começou muito antes do momento da decisão. Quando alguém eleva o tom de voz e você se cala imediatamente, isso não é coincidência. Quando você aceita algo que te incomoda para evitar conflito, isso também não é acaso. São padrões aprendidos. São mecanismos de proteção. São estratégias inconscientes que sua mente desenvolveu para sobreviver socialmente. O problema começa quando esses mecanismos deixam de proteger e passam a limitar. O invisível começa na infância. Pequenas experiências moldam grandes respostas. Um ambiente crítico pode gerar adultos que pedem desculpas demais. Um ambiente imprevisível pode criar pessoas que vivem em alerta constante. Você não percebe quando isso acontece. Apenas cresce acreditando que é assim que você é. Mas personalidade não é destino fixo. Muitas vezes é adaptação prolongada. E quando você começa a observar seus padrões, algo muda. Porque aquilo que é visto deixa de controlar com a mesma força. Observe como você reage ao silêncio. Algumas pessoas suportam. Outras se desesperam. O silêncio revela insegurança, necessidade de validação, medo de rejeição. Agora observe como você reage a críticas. Defesa imediata? Culpa automática? Ataque de volta? Cada resposta é um mapa interno. E quem entende mapas, entende caminhos. Por isso, dominar o comportamento não começa tentando controlar os outros. Começa decifrando suas próprias reações automáticas. Existe um fenômeno silencioso chamado reforço emocional. Sempre que você recebe aprovação após agir de determinada forma, seu cérebro registra aquilo como estratégia eficaz. Se agradar gera aceitação, você passa a agradar mais. Se confrontar gera rejeição, você passa a evitar confronto. Aos poucos, sua identidade vai sendo construída em torno do que funciona socialmente, não necessariamente do que é autêntico. E quando a busca por aceitação se torna prioridade, suas decisões deixam de ser livres. Elas passam a ser calculadas para manter vínculos. O invisível também opera nos grupos, em ambientes profissionais, familiares e sociais. Existe uma hierarquia implícita que quase ninguém verbaliza. Alguns falam mais alto. Outros interrompem sem perceber. Alguns são ouvidos com atenção. Outros são ignorados com sutileza. Essas dinâmicas moldam comportamentos. Você ajusta seu tom, ajusta postura, ajusta opinião. Tudo para se encaixar. Mas cada ajuste constante cria desgaste interno. E esse desgaste se manifesta em ansiedade, frustração e sensação de invisibilidade. Dominar o comportamento exige consciência emocional. Significa perceber o exato momento em que um gatilho é ativado. A crítica acontece,
E antes de reagir, você identifica a emoção. É medo? É vergonha? É orgulho ferido? Essa pausa consciente quebra o automatismo. E onde não há automatismo, há escolha. Esse é o ponto de virada invisível. Não é controlar sentimentos, é impedir que eles decidam por você. Há também o poder da linguagem. Palavras moldam percepção. Quando alguém diz, você sempre faz isso, cria uma identidade fixa. Quando alguém diz, eu esperava mais de você, ativa a necessidade de provar valor. Linguagem direciona comportamento. E quando você começa a identificar padrões linguísticos repetitivos ao seu redor, passa a enxergar tentativas de influência antes que elas se consolidem. O invisível começa a ganhar forma. Mas existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes, o maior influenciador do seu comportamento é você mesmo. Crenças limitantes repetidas internamente moldam decisões externas. Eu não sou bom o suficiente. Eu preciso agradar. Se eu discordar, vão me rejeitar. Essas frases silenciosas guiam atitudes diárias. E enquanto permanecem invisíveis, parecem verdades absolutas. Questioná-las é desconfortável, mas é nesse desconforto que nasce a autonomia. Entender o invisível não significa se tornar frio ou calculista. Significa agir com lucidez. Significa reconhecer padrões antes que eles determinem sua postura. Quando você percebe por que reage como reage, começa a escolher respostas mais estratégicas. Quando identifica manipulação emocional, interrompe ciclos. Quando entende seus próprios gatilhos, reduz vulnerabilidades. O domínio não está em controlar pessoas. Está em não ser controlado por impulsos inconscientes. E talvez a pergunta mais importante não seja como dominar o comportamento dos outros. A pergunta real é: quantas das suas decisões hoje foram realmente conscientes? Quantas palavras você disse por convicção e quantas disse por medo? O invisível continua operando agora, enquanto você ouve, enquanto reflete. A diferença é que, a partir deste momento, você já não pode mais fingir que não sabe que ele existe.